Tenho meios com bonecos, achas que faz mal para a câmara? Fica giro. Mas foi depois de falar contigo? Foi, não sabia se já Lembras-te? tinhas dito ou não. Fiz logo. Fizeste na bem. altura. Até pela estatura e pela dinâmica. Só que eu, entretanto, Sim. mandei... Pedir coisas à Alexandra, Pronto, tranquilo. mas eu- Arrancar. Sim, contigo então. Bom, 40 minutos é... vai. Revoluções. Pronto. Este espetáculo surgiu
surgiu no ano em que se estavam a comemorar o Maio de 68, portanto eram 50 anos sobre uma revolução importante e que foi muito emblemática. Evidentemente, a ideia não era trabalhar exclusivamente sobre questões históricas e mais representacionistas sobre determinados eventos, mas era pensar e repensar as revoluções num sentido mais amplo e, portanto, mais abrangente. Neste caso, por um lado, havia aqui duas questões que me interessaram bastante. Foi, por um lado, perceber que a própria arte está quase em estado, podemos pensá-la em termos de ser um estado de revolução, é um movimento que se calhar é bastante natural à própria arte, no sentido da transformação, do dar a volta a uma situação, de criar uma nova perspectiva sobre uma determinada matéria e, portanto, e depois, para além disto, nada como pensar o próprio corpo como em estado de movimento permanente e a transformação e a mudança que ele gera no seu circuito, seja do ponto de vista mais fenomenológico, isto é, de uma teoria da recepção, de alguém que está a ver e que pode entrar dentro dessa onda de movimento e, portanto, vai sofrendo uma alteração em relação àquilo que se está a produzir. Portanto, há este lado quase metadiscursivo, não é? Do próprio objeto. Por outro lado, haveria também interesse em pegar em alguma iconografia que nos remetesse para a ideia de revolução. Neste projeto, senti que seria muito interessante poder trabalhar com o coletivo Arvol, do ponto de vista musical e da imagem, portanto era esta relação também de cruzamento disciplinar, e com a Digitópia, nomeadamente com o Zé Alberto na direção musical deste projeto, no sentido em que aqui a música também poderia ser uma fonte importante para nos recolocar nesta movimentação da revolução no estado de revolução da própria música. E agora eu se calhar passo-vos um bocadinho a palavra, porque isto supostamente é uma conversa. Queres falar, Fernando? Eu concordo com o que diz a Né e queria acrescentar alguns pontos. O Maio de 68 fez 50 anos o ano passado e são 50 anos determinantes em termos do que é a recepção da obra artística e, sobretudo, como é que os artistas se confrontam com o tempo que vivemos hoje, 50 anos após o Maio de 68. Nesse sentido, nós estivemos a conversar bastante sobre uma questão que é essencial e que talvez pela primeira vez foi lançada pelo Maio de 68, que é a espetacularização da própria cultura e da arte. E tivemos este cuidado extremo, nós enquanto coletivo e depois também em conversas com o Ballet Teatro, de tentar não cair naquela ideia muito 2018 e nada... Claro? E nada 68, que é esta condição espetacular para tudo o que tem que ser ligado à arte e à cultura. Suponho que a partir do espetáculo que já tivemos a oportunidade de ver, que conseguimos, e nesse aspecto ficamos satisfeitos, porque há uma certa contenção em termos do que é a lógica do espetáculo, tanto ao nível dos compositores escolhidos
mais a nível histórico que o José falará, como da nossa parte no que fizemos e também relativamente à própria lógica das imagens que escolhemos, que eu deixo aqui para o Rui falar sobre elas. De qualquer modo, há uma deliberada condição que quer escapar a esta banalidade em que se transformou a produção das imagens e dos sons no nosso tempo. Eu designo como uma espécie de pandemia de imagens e pandemia de sons, porque nós não escapamos, desde que nos levantamos até que nos deitamos, estas duas componentes no nosso tempo. E então pareceu-nos que era importante trazer esta discussão para um espetáculo deste género. De algum modo, o tempo lento das imagens, o Rui falará sobre isso, o tempo lento das imagens e a própria lógica que é gerada pelos bailarinos no palco, tem esta distância relativamente à facilidade com que hoje se transformou o fazer imagens e o banalizar das imagens. Há alguém que dizia, não me lembro quem é, que a próxima revolução será por certo, televisionada, mas a próxima revolução não vai ser televisionada porque a televisão já era, vai ser transmitida em direto pelas redes sociais, porque é mais disso que se trata agora, de uma certa instantaneidade, que vai contra algo que é inerente ao próprio objeto artístico, que é narrativo por inerência e, portanto, tem tempo, tem passado e tem uma relação mediadora com o espectador, que é o momento em que é passado. Eu não sei agora... Sim, se calhar, como falaste das imagens, se calhar o Rui podia acrescentar aqui... Sim, há duas coisas importantes que na produção do filme foram importantes e duas delas comentadas pelo Fernando, porque nós, enquanto coletivo, vamos conversando e, como é óbvio, toda a produção das imagens foi sempre feita ao mesmo tempo e sempre em conversação. Quando o Fernando fala em pandemia das imagens, acho mesmo importante questionarmos isso, não só porque desde que acordamos até que nos deitamos estamos permanentemente a ser invadidos por imagens e elas estão a entrar seja pelo telemóvel, seja por outros dispositivos, porque efetivamente vivemos num tempo de ecrãs e isso para nós é muito importante até pensar isso e não só essa pandemia de imagens que nos vão entrando pelos ecrãs que nos vão aparecendo, mas a velocidade com que isso acontece, sem que nós nos apercebamos disso. E, efetivamente, eu acabei por contrariar um bocadinho isso, não só apenas por querer contrariar, mas porque para mim é importante pensar o oposto, pensar o que está do outro lado disso, ou o que poderemos, de certa maneira, desencadear no sentido de contrariar. Não porque nos faz mal, mas porque, efetivamente, já não pensamos as imagens que vemos por serem muitas e rápidas. E, efetivamente, no filme que nós vemos neste espetáculo, no Revoluções, há uma série de momentos que são precisamente contrários a esta pandemia e à velocidade com que elas nos vão entrando nos ecrãs. E, uma vez mais digo, porque é efetivamente muito importante para nós pensarmos esta questão do ecrã. É porque é nos ecrãs que elas acontecem. E não querendo estar aqui a escamotear e também a selecionar momentos de espetáculo onde isso poderá haver, mas, efetivamente, do início ao fim, nós temos momentos em que muitas vezes nem se percebe, e poderia dizer que é o plano A ou B, mas não se percebe se é uma fotografia, se é uma imagem, se é um vídeo que está a ser filmado, ou se é uma imagem filmada num plano longo ou se é uma fotografia. E isso para mim é muito importante, criar essa confusão, precisamente porque é essa confusão que permite, de certa maneira, criar uma pausa. E isso para mim é muito importante no processo que nós fomos desenvolvendo no Zarvol, e eu, enquanto produtor das imagens e enquanto o gajo das imagens do Zarvol, para mim é muito importante pensar isso, tal como o Fernando e o João, que não está cá hoje, pensam enquanto música. Esta paragem para nós é muito importante.
e usando palavras do Fernando noutros momentos, é esta paragem que nos permite agir. É o parar e agir, que o Fernando, estas palavras são uma citação dele, do outro trabalho que nós fizemos, mas é precisamente isto que acontece, é parar para podermos agir melhor, pelo menos é essa a nossa intenção, ou é essa a nossa provocação. E esta paragem acontece muitas vezes neste filme do Revoluções, precisamente para que os corpos, de certa maneira, possam agir. E muitas vezes acontece de as imagens quase desaparecerem ou efetivamente não aparecerem, precisamente para que os corpos possam agir. E isso é fundamental no nosso processo. E foi muito importante e foi um desafio incrível podermos fazê-lo com corpos ao vivo. Ou seja, o modo como eu parei para deixar os corpos agirem foi para mim muito importante e desafiante. E isso é, continuando esta ideia que o Fernando foi falando enquanto música. Sim, no fundo, já agora antes de depois falar o Zé Alberto, esta questão o desafio estava precisamente em criar aqui um diálogo multidisciplinar, de forma a que se pudessem criar aqui zonas de destaque, de separação, de distância, não é? Que nos fizesse, que não fosse só produção de imagem, mas fosse um pensamento sobre a imagem, um pensamento sobre o corpo. Portanto, daí estaria justamente nesta nuance a possibilidade de pensar também aqui as revoluções, o ato de revolução, aquilo que está no germe da própria revolução, não é? Que era aquilo que nós eventualmente poderíamos fazer, porque não iríamos fazer uma revolução real, política, em palco, iríamos tratá-la de uma forma, do ponto de vista mais subjetivo, não é? E também quase mais levantar a poeira, levantar as questões sobre a própria ideia de revolução do que propriamente realizá-la, pelo menos do ponto de vista mais canónico ou mais standard. Sim, posso só continuar? Desculpa, Zé, uma vez. Não, Estou a isso é uma protelar a conversa. tua- Sim, Até bom. Sim, mas depois podemos continuar, mas é efetivamente isso. E os momentos em que eu ia aos ensaios, no sentido de perceber o que os bailarinos podiam dar e eu podia dar, e o que eles me permitiam e o que eu lhes permitia, isso foi mesmo muito importante. E a revolução, eu creio que aqui, ou essa potência, está na ideia de latência. O momento em que eu permito e eles me permitem. E isto foi mesmo muito importante para mim, ir aos ensaios, e muitas vezes eu estava apenas a vê-los e interferia, e não havia sequer as minhas imagens ali, havia um pouco o estudo e perceber o que tu estavas a planear e o que tu estavas, de certa maneira, a coreografar, mas eu só via isso nos corpos deles, porque nós até nem conversávamos muito, eu via o que tu me davas com os corpos deles. Isso foi um grande desafio. E isso permitiu, precisamente, este diálogo que tu falavas, aconteceu, e na minha opinião aconteceu muito bem, porque nos permitimos e não nos invadimos, porque isso aí seria exatamente o contrário daquilo que nós defendemos. Se eu quisesse, de certa maneira, com as imagens impor-nos, estava a contrariar-me, ou a contrariar-nos, e acho que esse diálogo foi... Eu gostei muito dessa experiência por isso, porque nos permitimos. Deixa-me dizer uma coisa, desculpa lá, não é só para dar continuidade. Há de Tu chegar a ti. interrompe-me quando Não, achares. estou a gostar de ouvir. Não, é que há um dado que tem 2 semanas, pelo menos para mim tem 2 semanas, e acho que é muito recente, que saiu na Freeze número 200, que saiu este mês, que é, em 2 minutos de 2018, produzem-se tantas imagens como a globalidade das imagens de há 150 anos no mundo inteiro. O que é, ao mesmo tempo, fascinante e sinistro. Assustador. E eu lembrei-me, porque a ideia de revolução é, antes de mais, uma ideia de ruptura. E eu lembrei-me de uma coisa que, uma vez, no Rivoli, a Isabela Alves Costa me disse assim: eu estou farta de bailados com projeções de vídeo por trás durante todo o tempo. E até nisso este espetáculo tem essa contenção. Eu acho que é para aí que é para aí 10% do espetáculo que tem imagens. Portanto, tudo o resto se passa na nudez do palco e só com os corpos. Sim. Porque é com os corpos que se fazem as revoluções, não é com as imagens de vídeo.
Aqui neste caso também muitas vezes trata-se não só do o que é que se usa, é como se usa, não é? Exato. É aí que faz a grande diferença, está aí. Zé, Alberto, queres falar agora tu, da parte da música? Posso falar? Eu estou a adorar ouvir a conversa, portanto não há problema, que isto é bom que seja uma conversa. Do meu lado, o que é que eu posso dizer? É interessante ouvir-vos porque o meu papel no espetáculo foi muito particular e muito particular em relação até à posição que vocês têm. Eu fiz uma direção musical e os Arvol representam, e muito bem, o presente e o futuro, e uma análise, e o meu papel foi muito mais passivo desse ponto da interpretação da situação e quase não do estado da arte, mas do futuro da revolução e do seu presente. Mas foi um desafio muito interessante. Quando nós tivemos a primeira conversa, veio a temática de revoluções e do mais de 68, mas revoluções no geral, e até pelas características às quais estou ligado, acabamos por definir que enfocar no século XX as revoluções musicais que eu decidi, com a tua aprovação, que fossem as revoluções do timbre, que para mim é o que muda no século XX musicalmente, é a revolução do timbre. O timbre ganha um elemento, torna-se um elemento primordial na música, tal como antes era a harmonia, a melodia, o timbre passa a ser um elemento e ao qual eu apaixonei há muitos anos e continua a ser uma das minhas principais paixões do ponto de vista musical. Não em detrimento das outras, mas é das grandes revoluções, que não está associado das revoluções tecnológicas na música. E uma das coisas divertidas até com agora este novo dado que nos deste é que mesmo essas revoluções que fomos vendo vários pontos, elas têm um espaço de primeiro 20 anos, 30, depois passam a ter 5, 4, Exato. 3 e depois torna-se praticamente impossível conseguir catalogá-las à velocidade desse crescimento exponencial, que também está muito ligado à democratização do acesso à tecnologia, às ferramentas. Muitas das coisas que nós vimos eram acessíveis se calhar no início a 5 pessoas no mundo, depois a 100, depois a 500 e agora à distância de um clique, mesmo assim, de uma elite mundial. Mesmo produzindo tanta coisa, ainda não é uma coisa completamente global. Mas em relação ao meu trabalho, foi um trabalho muito divertido, foi um trabalho de curadoria mesmo. Eu gostei mesmo muito, foi desafiante, e além de desafiante, permitiu-me dar um passo atrás, muito mais prazeroso, porque não me expus enquanto artista, expus-me enquanto curador, que é um bocadinho mais, não digo mais fácil, mas é mais confortável. Então a nossa primeira fase de trabalho foi, eu defini alguns pontos das revoluções, comecei com os futuristas, que seria complicado pôr num espetáculo ligado ao maio de 68, porque tem outras conotações políticas, mas do ponto de vista do manifesto musical continua a ser uma coisa deliciosa, exatamente. Que aconselho toda a gente a ler. Também. Quando eu aconselho toda a gente a ler. Danças futuristas. Sim, havia uma italiana, Giannini, que fazia as aerodanças. Portanto, toda a ligação do corpo-máquina com a ligação aérea. E, por exemplo, a Louis Fuller, que era uma das bailarinas prediletas do Marinetti, precisamente, por causa da revolução da luz e do movimento e da transformação do corpo em cena. Portanto, de facto, artisticamente, há ali matéria da dança e da música. Há ali uma revolução plástica brutal. E de repente até percebe-se do ponto de vista da história da arte, mas do ponto de vista musical aquilo é muito violento, esse salto é quase uma bolha que explode ali do nada. Há outras coisas nós conseguimos perceber a evolução. No caso dos futuristas, estamos naquele início do século, em que ainda temos um discurso muito conservador, temos a segunda escola de Viena, os austríacos com o expressionismo, entraram no dodecafonismo e de repente temos um elogio pelo ruído, pelo objeto ruído. E não só há uma questão muito da máquina, mas é muito divertido. Quem ler o manifesto, não é um manifesto violento, não é um manifesto destrutivo, o Rousseau escreve aquilo muito bem, até ele dá alguma gramática ao tipo de sons e há um ambiente sonoro que ganha uma dimensão estética que até então não tinha. Isso... Mas estás a falar no manifesto... Marinetti. Do Rousseau. Do Rousseau, é que o manifesto do Marinetti é violentíssimo. É violentíssimo. O do Rousseau não é. Parte. Ou seja, o que é muito eu, às vezes com alunos e noutras conversas, é sempre delicado quando nós estamos a falar de artistas que têm uma agenda política que não nos... E é sempre um assunto que é interessante discutir. Não é? Quando nós temos uma distância quase de um século,
é um bocadinho mais fácil. Tranquilo. Mas, obviamente, eu até nas últimas vezes em que estava a falar isso, tinha alunos brasileiros que estão a passar uma situação complicada e eles próprios levantaram essa questão, que sentiam-se desconfortáveis, porque até mesmo temos o fascismo sempre teve alguns momentos esteticamente interessantes, mas não deixam de ser fascistas, e isso é um assunto delicado. Sim. E o futurismo é o que é, não Mas vale o a pena Rousseau também esquecer. se integrava como a Marinetti nessa lógica fascista. É que há determinados futuristas que se afastaram. Eu, para ser sincero, do que eu conheço, eu não conheço nenhum discurso abertamente fascista do Rousseau, mas ele está integrado no movimento futurista e há um elogio pela máquina, pelo ruído, não pela guerra literalmente, mas pelo resultado sonoro da guerra. Estando ele relacionado com o movimento futurista, é difícil não... Exato. Agora, se aquilo foi um contexto que ele se identificou e que serviu para os interesses estéticos, ou sabia também uma ideologia política, sinceramente não sei. Pronto. E nós começamos por aí, foi logo esse primeiro exemplo. Tivemos mais alguns também acho que apresentei o Weekend do Rutman, Sim, que também não era propriamente uma pessoa recomendável nas suas ligações Exato, políticas, mas sim. também é muito interessante porque ele, embora nós agora vemos muito como um discurso musical, não era na altura, ele vinha do cinema e aquilo é uma paisagem sonora de quem vem do cinema e agora coisas que para nós músicos são relativamente comuns, os cineastas foram os primeiros a ter acesso a essas gravações e usá-las com uma dimensão mais musical, se bem que o caso do Weekend é muito, aquilo há uma narrativa, embora às vezes abstrata, há uma narrativa de um fim de semana em Berlim. E depois saltamos para as grandes revoluções da música concreta, já musicais, já assumidamente musicais, o Rousseau também era, mas o Rutman não, com o Pierre Schaeffer e ou seja, Paris e depois o lado de Colónia com Stockhausen. E foi aí que começamos a construir, temos um estudo super interessante que dificilmente teríamos muitas vezes em palco, porque ele é muito duro, muito cru, do Stockhausen, estudo 2, logo das primeiras obras puramente eletrónica, feita em Colónia. Depois vamos revisitar um bocadinho a linguagem da música concreta, mas já bastante mais madura, Corpo Mediani, Pop Eclético, que tem ali outra revolução de apropriação de estilos, que é uma coisa recente, porque muitas que nós estamos a falar são pessoas muito elitistas do ponto de vista da linguagem. Dificilmente linguagens populares entravam no seu léxico. O Stockhausen não era conhecido por ser propriamente uma pessoa muito acessível e popular. Mas é muito interessante ver, é uma obra de 68, Pop Eclético. É, exatamente. Mesmo e é uma obra que continua a ser brutal, brutal. Do ponto de vista técnico. É incrível, porque aquilo não havia acesso a computadores para fazer, portanto, muita coisa de fita, e vai buscar muita coisa ao rock, ao jazz, e depois também à música concreta e à síntese, mas está deliciosamente bem feita. Construída, sim, é assim, uma obra daquelas que eu acho que é das melhores alguma vez produzidas. Continuando essa viagem das revoluções, houve algumas que ficaram de fora que eu tenho pena, e acho que fazia muito sentido neste caso, mas por não encaixar, do Luigi Nono, que são revoluções muito mais políticas, ou seja, havia ali uma dimensão política na própria obra musical, mas se calhar, como nós falamos, não estávamos a trabalhar com literalidades no espetáculo. E fomos para duas que encaixaram bastante bem, uma do John Cage, que fez a revolução do piano e muito ligado à dança, que precisava daquele léxico sonoro mais rico, para o Cunningham, para os balados do Cunningham, e acabou por desenvolver um instrumento novo. Aquilo, na verdade, a ideia é ser um ensemble de percussão portátil, mais ou menos, mas é um piano, e que está bastante bem interpretado pelo Duarte Cardoso, que faz um excelente papel, e que substitui quase o vídeo do ponto de vista visual atrás. A última revolução. Não, a passagem é dos momentos altos, para mim, do espetáculo. Sim. Porque há uma passagem, portanto... Não podemos revelar tudo. Não podemos revelar, pois. Senão não vale a pena ver. Mas com um ótimo desenho de luz também. Sim, do Zé Alda Correia. Que potencia imenso essa passagem. Só para acabar nas revoluções que fizemos, a última revolução é de um autor bastante popular até neste discurso, do Steve Reich, se bem que esta obra ainda é uma das primeiras obras dele, em que há uma entrada na arte sonora. Até diz, aquilo é uma obra musical, mas não é propriamente uma obra com um controle de um discurso musical
trabalhado com princípio, meio e fim, embora ela tenha uma evolução, que é o Pendulum Music, que é interpretado, e também para mim foi um prazer, porque é uma obra que eu sempre me interessou muito, e sempre me interessou muito esta passagem mais que natural da música para as artes plásticas, através da arte sonora, e gosto muito deste momento da história da música em que os músicos e os artistas plásticos começam-se a fundir, e Fluxus também teve ali um papel bastante importante. Mas foi muito bom porque é uma obra que eu conhecia há muitos anos, mas nunca tinha tido a oportunidade de a fazer mesmo, e é feita em palco através dos bailarinos. Mas ficaram algumas revoluções de fora. Ficaram as revoluções mais recentes digitais, ficaram as revoluções da inteligência artificial de fora, se bem que há ali naquele início alguns princípios da algoritmia. Sim. Há um bocado vamos falar de Xenakis, também ficou de fora. Sim, claro. Sim, é evidente que aqui haveria uma escolha, não é? Tinha que ser feita uma escolha. Porque... Mas eu tive um papel muito diferente. Eu estava a ouvir a falar desse que na verdade eu acho que vocês foram privilegiados nesse sentido, embora eu tive outros privilégios. Eu acabei por não ter a minha conversação foi sempre contigo, e foi numa fase anterior à criação, a essa junção. Portanto, estas obras, depois nós percebemos, tanto do ponto de vista da execução delas, como qual seria a melhor ligação para servir a dramaturgia, e a dramaturgia também em cena. Escolhemos umas em detrimento de outras, mas depois dela estar feita eu não tive mais negociação com o palco. E isso também não é uma coisa que... Não é verdade. Não? Não. Tiveste. Por exemplo, houve coisas que se foram descobrindo, sim. Que era a questão da voz, introduzir a voz. Pois é. Já se tinha esquecido. Não, há aqui a questão da voz que foi introduzida e foi em processo, depois de tu teres começado a ver os ensaios, e que foi um plano muito importante. Porque ele pontua ali em 3 ou 4 momentos e fazes, as ligações estão perfeitas, porque criam-nos estados diferentes de presença, não é? Sim. Portanto, às vezes a própria projeção, a música gravada, cria-nos alguma distância, não é? É qualquer coisa que nos retirasse a presença, e a voz devolve-nos a presença. E isso foi tudo criado. Aliás, em tempo... do ponto de vista cenográfico, se há coisa que do início ao fim cria o link, são precisamente os microfones, que desde o início até ao cage criam o link. Sim, mas muito mais do ponto de vista cénico, não é? Do que propriamente... Sim, estava a concordar contigo. Não estava a lembrar das vozes. As vozes, portanto... Mas as vozes, pois, é daquela... mas foi... Pois, tens razão. Sim, não estava a lembrar, mas já foi uma segunda fase, uma fase em que nós percebemos onde é que nós podíamos construir mais, e onde é que podíamos... Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. Que há uma... Eu acho que se pode mesmo falar de uma revolução, porque é uma coisa nova, que é, a partir dos anos 40, sobretudo dos anos 30, 40, há um grupo de mulheres que se começa a interessar pela eletrónica, a Diane Radiga, Paulina Oliveiros. Foi uma opção estética tua não integrar nenhuma mulher no espetáculo, ou não gostas do tipo de música que ela faz? Não pensamos nisso. Não, quer dizer, isso nunca na minha cabeça passaria tal coisa. Claro que não. Até a questão de questões de género na criação, na linha, nos resultados estéticos, é uma coisa que me tem interessado e tenho levantado alguma curiosidade nos últimos anos. E, para ser muito sincero e honesto, eu sei que às vezes é um assunto complicado. Primeiro, o mundo da música, e o mundo da música na tecnologia tem sido um mundo bastante controlado por homens, e machista mesmo, no sentido de haver muita geral. E é assustador, não pode ser possível que numa história de 500 anos de música haja uma mulher por século a fazer música. Isso não é possível do todo. Há casos interessantes na música eletrónica, não aconteceu. Havia uma obra da Wendy Carlos, que até é um caso ainda mais do ponto de vista de género, porque houve uma mudança de sexo, nasceu enquanto homem, mas depois era uma mulher, e isso nunca foi um assunto que interessasse explorar. Houve uma transformação de sexo e ficou, e havia uma das obras, acho que tinha-te proposto, Wendy Carlos, que era só, devia ser barra em sintetizadores. É que a primeira lista era uma lista gigante, portanto, já não lembro. Mas o Wendy Carlos, acho que tinha quase certeza que tinha lá o Wendy Carlos. Paulina Oliveiros não calhou, mas não foi uma decisão concertada nesse sentido, foi uma visão
por exemplo, olhar só para as obras e aquelas que foram as que eram mais representativas daquela transformação, daquela revolução. Não, é que é curioso, eu tenho muito interesse nisto, porque é muito curioso que é um dado assim generalizado que os homens gostam mais de máquinas que mulheres. E há este caso particular de um grupo de 4 ou 5 mulheres, está-me a falhar 2 ou 3 nomes, uma dinamarquesa que morreu outro dia, que se metem a meter com máquinas gigantescas cheias de botões e a produzir uma verdadeira revolução na música. Eu acho que, por exemplo, a Eliane Radi, que ainda hoje é viva nos seus 86 anos, produziu um corte radical com tudo o que havia até ali, uma coisa assim linear, plana quase, e esta questão do que é conhecido hoje como drone na música é introduzido por mulheres. Isso é curioso, porque era a última coisa por ser umas máquinas tão complexas, naquela altura principalmente, que seria de ligar às mulheres. E interessa-me bastante este lado do feminino a intrometer-se num mundo inteiramente masculino a 2 níveis, o nível da arte, que foi sempre muito machista, e o nível da tecnologia também. Basta ir a uma faculdade de engenharia, tens não é? o livro da Paulina Oliveira, o Pink Noise, que é exatamente sobre essa questão, e realmente é uma questão delicada. Mas mesmo tocando nesse ponto, eu continuo, ou seja, já estudo estes casos, estes assuntos há bastante tempo, e mesmo do estúdio de Paris, da música concreta. Eu descobri há pouco tempo, eu estou-me agora a escapar o primeiro nome, mas é qualquer coisa, Ferreira com Y, que o trabalho dela é genial. Sim, já esteve aqui a tocar. Esteve aqui a tocar. E o trabalho dela é brutal, e estamos a falar dos anos logo a seguir ao Pierre Schaeffer, os anos 50, e ela fez parte do estúdio e trabalhou, e o nome raramente, ou seja, agora fala-se mais porque ela foi editada pela Amigo, que é uma editora com algum impacto, e que está a fazer um trabalho muito grande de editar obras daquela altura. E eu dou-me um bocado de impressão, mas como é que... quer dizer, sou eu, sou preconceituoso ao machismo, mas como é que isto nunca passou pelo meu lado? E a verdade é que há uma conclusão que eu tiro. As mulheres que não tornaram isso, que não fizeram disso uma guerra, uma luta, e não estou a criticar, bem pelo contrário, porque a Paulina Oliveira transformou isso num assunto, e escreveu sobre isso e trabalhou sobre isso, mesmo na questão do género, na questão da homossexualidade. As mulheres que não o fizeram acabaram por ficar um bocadinho esquecidas. As mulheres que ficaram apenas na questão da sua arte acabaram por não conseguir furar, pelo menos estamos a falar desses anos. Isso é altamente injusto, e espero que a história faça o trabalho de repor a verdade artística. A questão, é que as coisas estão a mudar, acho eu. Sim, felizmente. Sim. Mas estamos num curso, em princípio, compositoras há cada vez mas... mais, eletrónica continua ainda a ser, também a aparecer, mas ainda não há, e quantas vezes, quando estamos a falar de programação e curadoria, vem à baila aquela questão, então, mas temos mais mulheres e às vezes temos que fazer um bocadinho um esforço de memória. Acho muito divertido quando vamos a alguns países que estão a fazer um esforço de passar um ano só a programar mulheres, e conseguimos descobrir coisas bastante interessantes. Mas temos outros universos que ainda são, por exemplo, a questão da direção, mestrinas. Sim, mestrinas, por exemplo. Continua a ser há aspectos... Há certos lugares e que têm a ver até muito com direção e com poder, que parece que estão um bocadinho fechados à questão de género. Cá está, uma ideia para uma próxima revolução. Não sei se queremos conversar mais alguma coisa sobre este espetáculo, alguma coisa que vocês... A gente pode, por exemplo, eu posso dar algumas indicações do que foi a lógica construtiva da música para aqui, que é baseada em 3 momentos que consideramos que são fundamentais quando se fala da ruptura da revolução, que é o momento utópico, inicial, em que tudo parece possível, e depois quando esta utopia dá de caras com a realidade e que a utopia cai por terra. O fracasso de maio de 68 foi exatamente esse. Foi quando se deu de caras com a realidade, e a realidade é muito mais dura do que o ideal utópico. E finalmente uma terceira parte em que já estamos a falar de algo
que é aquilo que resulta deste choque da utopia com a realidade, que é o trauma. Mas o trauma, tal como nós o sabemos, tem um tempo, e esse tempo é ultrapassado e volta ao pensamento utópico, e a coisa é dialética. E por isso tens mais um espetáculo de revoluções para fazer um dia destes, claro, com outras... Mas já com temos outras... mais três hipóteses, três versões. Sim, de alguma forma a dramaturgia do próprio espetáculo acabou por ter em conta precisamente esta estrutura que os Arval tinham proposto, não é? E, na verdade, as pessoas, antes de entrarem para o palco ou para a sala de espetáculos, há uma espécie de uma antecâmara, que é uma instalação no próprio átrio, onde as pessoas começam a entrar lentamente num espaço sonoro que nos vai remeter depois para um outro lugar no próprio sala de espetáculo. Quando entram na sala de espetáculo, já há um ambiente sonoro que já está instalado, precisamente, que aí é uma composição tua, não é? A partir de uma ideia de Mas está bem algoritmo. a palavra ambiente sonoro. E porque porque é inspirado a Brian Eno, não é? Sim, parte dos princípios algorítmicos de música automática, portanto, claro. Ela é minha no sentido... E, aliás, sentido... os próprios bailarinos também começam na plateia. Há uma espécie de uma atração, de um chamamento no palco, portanto, há aí uma transformação, eles acabam por estar em palco numas fardas, portanto os próprios figurinos também assumem este lado mais operário, que é o lugar do palco, que é o lugar da arte, até depois se transformarem outra vez numa outra situação e devolverem o corpo nu outra vez, e portanto a dramaturgia do espetáculo também tentou conviver com todas estas possibilidades, de forma a que se estabelecesse aqui um contínuo, algo que nos pusesse num ambiente... como é que eu posso explicar? Falta-me a palavra. Eu acho que este espetáculo é um espetáculo que é corajoso desde o título logo, nos tempos que correm. E depois chama-nos a atenção para determinadas questões que já aqui foram tocadas e que são importantes, porque desencadeia durante quase hora e meia uma necessidade daquilo que o Rui dizia, de estar muito ativo, com atenção a tudo o que se passa, mas parado, coisa que no nosso tempo é muito difícil de fazer. Embora as coisas estejam, e felizmente para nós, os artistas têm este lado de arriscar, de se atirar para a frente, e as coisas estão a começar a ser vistas. Eu, por exemplo, sem tirar o interesse daqui, no último fim de semana vi uma performance no Museu de Serralves que tinha a coragem, uma performance que demora 1 hora, tem a coragem de ser absolutamente silenciosa, não há um único som, e todos os movimentos são feitos em slow motion. Portanto, é a antítese absoluta da instantaneidade e da velocidade e do ruído constante em que vivemos hoje. E estas coisas são coisas que, teoricamente, em termos políticos e em termos económicos e em termos sociais, são inutilidades, mas estamos nós deste lado para provar que não. E eu acho que o continuar é essa prova absoluta de que a inutilidade da arte tem alguma presença forte desde sempre na humanidade. Eu gostava ainda, há pouco dizias uma coisa, há uma coisa que creio nunca temos conversado ao longo de todo o espetáculo, e eu percebi que a cada peça vai havendo uma morte, ou seja, vai havendo um renascer, e isto foi para mim no final, e à medida que eu fui reconhecendo e conhecendo o espetáculo, e voltando ao espetáculo, eu sei que agora voltei atrás, mas eu queria dizer isto. Foi muito importante perceber que a cada momento havia um renascer, não só através dos figurinos e através do cenário, que também vai mudando, mas há uma transformação. Isso há pouco eu falava em latência e falava no
no parar para agir, e eu creio que este espetáculo tem muito essa potência do parar e agir, e este morrer para voltar a nascer. E isso para mim acho que é muito, acho muito positivo, no sentido em que, com peças tão diferentes, mas que são tão importantes, mas estão lá, não é? São autores potentíssimos, sejam eles mais generosos ou menos generosos, mas todos são potentíssimos. Isso é uma coisa que a mim me deixou muito contente de estar ali e perceber que eu fazia parte daquele processo de pensar o que é morrer para voltar a nascer. E é quase um palimpsesto, é limpar para voltar a escrever a cada peça que vinha. E acho que isso é notório do ponto de vista visual. E eu sempre que estava a ver o espetáculo percebi isso, das 2 vezes que o vi, e sempre foi muito positivo para mim perceber essa transformação. E acho que... Eu só acrescentar uma coisa, porque não desvalorizando, não desvalorizando nada do que foi dito, que aí tu tocaste um ponto interessante, Rui, que é, e acho que o espetáculo tinha essa dificuldade pelo tipo de peças que eram, que são de alturas diferentes e são muito fortes cada uma, o espetáculo podia se tornar demasiado catálogo e demasiado seccionado. E é um desafio trabalhar isso. Mas, mesmo no fim, havendo toda esta sustentação, esta argumentação, esta reflexão, o espetáculo tem uma dimensão plástica, estética e de sensorial que funciona bem. E acho que também está muito ligado à dimensão que tu estás a dizer. Portanto, alguém pode entrar lá e não saber nada do que estamos a falar, acho que fica a perder, se não souber, obviamente, mas consegue ter uma relação com o espetáculo muito interessante na mesma. Portanto, há aqui um equilíbrio que eu, no início, nos desafios, eu estava receoso que pudesse não funcionar, porque são obras de alturas diferentes, técnicas diferentes, com muito princípio, meio e fim, que isto vai ser às fatias. Não é? E não, acaba por haver uma dimensão plástica, sensorial. Mas ao mesmo tempo é perigoso, porque é perigoso no sentido em que começa com a secção da Digitopia, depois vai a Stockhausen, e é perigoso no sentido em que as peças, do ponto de vista narrativo, as peças estão montadas de modo a pode criar confusão de não conseguires perceber onde estão as divisões. E creio que a coreografia entrou aí e marcou isso. E por isso é que eu acho que, em termos, do ponto de vista da coreografia, é muito positivo de perceberes esse renascer. Porque, sei lá, entre a peça do Stockhausen e do Parmigiani, corres ali alguns riscos. E mesmo entre a do Parmigiani e do Zarvol, é muito fade-out, fade-in, é um crossfade. Quase. E tens de estar muito atento para perceber que mudaste de espaço musical. Por acaso, a do Parmigiani e do Zarvol, houve uma coincidência que nós nunca falamos, é que o Parmigiani acaba na mesma nota como vocês começam. Aquilo é um crossfade perfeito. Nós juntamos é perfeito, não é... Por isso é que eu digo que aí a coreografia vem e marca e é muito... torna um espetáculo uno e, ao mesmo tempo, deixa a pensar onde é que está essa barreira. Exato, a multiplicidade. E acho que terminamos bem a conversa. Terminamos, foi? Acho que foi bem. Sim. Foi tão pouco tempo. Já passei.